É por isso que lá em Pedro, capítulo 7, se não me falha a memória, está escrito que lançais sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? A gente não ficar ansioso para as coisas, porque se nós ficarmos ansiosos, Deus não vai agir na nossa vida, porque nós estamos fora da palavra dele, né? Então nós temos que deixar o tempo acontecer. A palavra, ela é muito bem clara, né? Há tempo para todas as coisas. Então nós temos que aguardar, temos que saber esperar. Isso que você falou aí, você foi bem explicativa, né? E a palavra de Deus vai se encaixando e as coisas vão acontecendo, né? Nós temos que ser obedientes, temos que ser compreensivos, temos que ter paciência e esperar no tempo do Senhor que as coisas vão acontecer com o favorecimento daquele que obedece. Agora, aquele que não obedece, certamente vai pagar o preço. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. pelo sol, Pai querido, pelo momento de cada um onde vive, Senhor, porque Tu és maravilhoso e Tu és vivo, Senhor Deus. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, por tudo aquilo que temos feito, Pai, e falado, que não veio de Ti, Pai, que o Senhor possa nos perdoar, Pai querido, nesta manhã. Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor Deus, o nosso coração, Pai querido, para esta palavra, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, de maneira especial, Pai querido, que nós venhamos entender, que nós venhamos colocá-la, Pai querido, no nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, porque sem Ti, Pai, nós não conseguimos nada, nós não podemos fazer nada, somos dependentes, Senhor Deus, de Ti, Pai. Então, nos ensina mais e mais, nos dá sabedoria, Senhor Deus, nos fortalece, nos guia, Pai, debaixo da Tua destra, Pai querido. Fortalece este devocional, Pai, porque cada um, Pai querido, é fortalecido aqui. Eu me sinto assim, Senhor, falo por mim, que eu me sinto fortalecida participando deste devocional, Senhor Deus, na Tua palavra, e que pessoas também venham a ser impactadas, Pai, através de assistir, Pai querido, este devocional, Pai. Oh, Deus, fica conosco nesta manhã. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo... Amém, até aí, os irmãos, 8. tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador daquilo que se fadiga? Viu trabalhar o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a enfermidade no coração do ser humano sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o trabalho, é dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. E o que já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pode e pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. E disse no meu coração: Deus julgará justo
e o ímpio, porque há um tempo para tudo e intento para toda a obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque os sucedem aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém. Amém. Essa palavra aqui, né? Ela é bastante conhecida, principalmente na minha congregação. O pessoal já gosta de ler essa palavra, né? Porque eu acho assim, ela bem explicativa. Ela muitas das vezes, né? Pelo menos aqui, quando a gente recebe a oportunidade, quando eu vou ler uma palavra, eu gosto de explicar, né? Pelo menos um pedacinho, o que é aquela palavra ali ela está falando, mais claro, né? Mas tem pessoas que não têm essa mesma desenvoltura, né? Então ela acaba lendo e ali já está explicado. Então é uma palavra um pouco batida, né? Assim, aqui para mim, pelo menos os oito versículos, né? Só ler até os 8. O restante eu nunca vi ninguém ler, né? Mas é uma palavra muito bonita, né? Porque Salomão, né? Nós sabemos, vocês devem ter falado também de Salomão aqui no início do capítulo que eu não estava, que Salomão era o rei de Israel, né? E Salomão, o que ele pediu para Deus, ele poderia pedir qualquer coisa, mas a única coisa que pediu para Deus foi a sabedoria, né? E Deus a concedeu. E tudo que a gente pede a Deus, ele concede, porque a própria palavra diz, né, que ele concede o desejo do nosso coração. Por isso que a gente tem que saber como pedir, né, as coisas para o nosso Deus. E aqui nos primeiros capítulos está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, né? Há tempo para todas as coisas na nossa vida. Cada momento, né? Ele se adequada a isso, a todas as coisas. E muitas das vezes a gente não consegue compreender, né? A gente acaba sofrendo muito, a gente acaba se desiludindo com algumas coisas e não compreende aquilo que Deus tem para fazer, porque a palavra aqui está dizendo que tudo tem um propósito debaixo do céu, e essa é uma palavra que ela ferve muito no meu coração. Tudo tem um propósito. Tudo que eu passar para mim é um propósito. Muitas das vezes é sobre a minha desobediência, né? Porque a Bíblia também fala, eu não sou boa de gravar versículos, onde está. Mas qualquer coisa os irmãos dão uma pesquisadinha, ou até eu mesmo posso olhar aqui, né? Mas tem uma palavra que diz do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados, né? Às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que foi nós mesmos que procuramos, né? Nós mesmos que fazemos o errado e muitas das vezes estamos passando por um momento que não foi determinado por Deus, né? Mas é algo que nós temos que pagar pelo ato que nós fizemos de errado, né? Mas tem o propósito, o que estamos passando e o propósito é para que a gente possa se encaixar ali
em Deus, né? Não sei se os irmãos podem entender assim, se encaixar ali em Deus. Porque quando a gente peca, né? Quando a gente faz o errado, a gente acaba saindo da linha correta, da estrada correta. Então, as coisas têm que acontecer para que a gente possa se encaixar novamente, né? Então, tem coisas que acontecem sem a gente procurar? Tem, sim. Várias. Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Jesus não fez nada e ele foi crucificado, né? Por nós. Ele foi enviado para aquilo. Mas ele não pecou. E tem muitas pessoas também que é certa, é reta, que a gente pode ver isso e a pessoa vive por coisas que a gente pode até se perguntar por que aquela pessoa vive assim. Por que aquela pessoa passa por isso? Ela não é serva, ela não serve ao Senhor, né? Continuamente, ela não está ali fazendo isso, fazendo aquilo, pregando a palavra. E a pessoa acaba passando. Por quê? É um propósito. Se a gente for olhar na vida, né, do povo antigo, né, desde Gênesis, aqui esse livro que a gente está lendo, a Eclesiastes, teve várias pessoas que passaram por várias tribulações, né, por várias provações, na verdade, melhor dizendo, mas foi devido ao propósito que Deus tinha com elas. Então, elas tiveram que passar por aquilo, né? Tiveram que passar por tudo, né? Aí vai falando, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. São várias coisas que Deus vai falando aqui conosco, né? Nessa palavra, através de Salomão, que se encaixa na nossa vida. Porque há tempo que a gente vai estar alegre, há tempo que a gente vai estar feliz e vai ter tempo que a gente vai estar triste, que a gente vai estar angustiado, que a gente vai estar cabisbaixo, né? Vai ter tempo que alguém da nossa família vai vir a falecer, né? Vai vir a viver como os bebês, vai vir a alegria. Então, há tempo para tudo. E esse tempo, esses ciclos, essas estações, elas são passageiras na nossa vida, né? Se há tempo para tudo, é porque eles não são um tempo assim eterno, né? No caso aqui, o tempo de chorar, ele não é eterno. Você não vai chorar o tempo todo, né? Você não vai. Vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Então, esse tempo, ele é passageiro. E para a gente suportar esse tempo, nós temos que ter algo na nossa vida que é a paciência. Que é muito difícil. Para mim, hoje eu aprendi, né, irmãos, a ter mais paciência e esperar um pouco as coisas. Só que antigamente eu não tinha essa paciência. Se não fosse quando eu queria, eu me angustiava, eu ficava triste, e eu corria atrás até eu conseguir. E por eu fazer isso, não ter essa paciência, eu quebrei minha cara muitas vezes, né? Então, hoje, eu aprendi que eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que esperar um pouco. Tem coisas que eu questiono, não com Deus, né? Mas muitas vezes até comigo mesma. Não, eu tenho que fazer isso porque a gente sabe que a gente tem que avançar. A gente tem que avançar, a gente não pode ficar estacionado. Se a gente ficar estacionado, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue, né, fazer. E é interessante, né,
que a gente estava conversando aqui sobre casamento, e aí o Fábio falou, né, não deixa enrolar, não. Não deixa. Eu, muitas das vezes, até questionei, poxa, tá me enrolando mesmo. Já tem mais de um ano já, eu por mim já queria casar, né, no início. Porém, há um tempo para isso. Eu tenho que ter a paciência. Por que está demorando tanto, né? Às vezes eu nem pergunto por que está demorando tanto. Às vezes eu até questiono. Quero saber o porquê, o motivo, o que está acontecendo. Sabe, minha mente, ela flui de várias maneiras. Mas eu, no último casamento, né? Que eu me casei e separei, eu fui muito rápida. Eu não tive paciência. Eu não tive. Então, eu fui logo, eu quis casar. Quando foi a pandemia aqui na cidade, né? Quando surgiu a pandemia, aqui na cidade cancelaram tudo, não podia fazer casamento, e eu fiquei mesmo com a mente assim, sabe? Atribulada, e aí eu disse, não, eu tenho que casar, eu quero casar e eu vou casar rápido. E aí eu peguei, corri atrás, não casei aqui na cidade, de tanta pressa que eu tive que eu não esperei o tempo. Porque eu acho que se, né, hoje eu entendo qual é o propósito. Teve a pandemia, cancelou, eu tinha que esperar. Surgiu o momento, né? Porque se eu fizesse isso, eu não tinha passado pelo que eu passei. E às vezes a gente somos provas vivas da palavra de Deus, né? Eu não tinha passado pelo que eu passei. E aí eu comecei a fazer ligações e eu fui casar em Salvador. Não é tão longe daqui não, né? É 2, 3 horas daqui. Não é longe não, é perto. Mas eu poderia esperar para casar aqui na minha cidade. E eu peguei e fui casar em Salvador por desobediência minha. E não deu certo. Então hoje eu digo, eu tenho que esperar esse tempo chegar. Infelizmente. Eu sem querer, né? Tenho que esperar esse tempo. Então, né, aqui no Salmo 40 também diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando a gente tem paciência, Deus ele nos escuta melhor, né? E a gente tem a entender esse tempo de Deus nas nossas vidas, né? Não é fácil, irmãos, não é fácil. A gente esperar esse tempo, a gente está passando por um algo e ter que esperar. Somos obrigados, né? A isso, a ter que esperar. É muito difícil, muito angustiante. Mas é o tempo de Deus e nós temos que passar. Temos que passar por isso, né? E aqui continuando, né? Eu vou pedir para o seu Jurandir ler o 9, que a tradução dele foi diferente. E eu achei bem interessante, o senhor ler aí novamente o 9. Claro. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ah, não, mas foi antes, teve uma palavra aí antes. Ah, não, ele Lê tem de o novo. tema. O ser humano não conhece o seu tempo determinado. Ah, tá, tem um tema, né? Que a minha não tem. Tem o tema. Entendi. Isso. E nesse tema aí já diz, né? Bastante coisa. Não é que a gente não conheça, mas às vezes a gente não quer entender, né? Esse tempo. Não queremos entender, né? Como eu falei, não queremos compreender, não queremos viver esse tempo e esse propósito, porque muitas das vezes demora, né? O tempo de Deus, né? Um dia pode ser um ano, ou 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia. Então, ele é bem complexo. Ele é bem complexo. Não tem como explicar esse tempo, não tem. O que a gente pode fazer mesmo é esperar e viver e aprender a conviver com essa espera, né? E no 9 diz que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha,
né? E isso é bastante interessante, pois muitas das vezes nós não temos vantagem, né? Nós achamos, mas nós temos que aprender com amor, né? Em tudo que nós fazemos. Tem que ser com amor, tem que ser com dedicação. E Deus diz, né? Adiante que tudo é formoso. Tudo que ele fez foi perfeito. Não há defeito nenhum no que Deus criou. Né? Muitas das vezes nós que colocamos, poxa, hoje está chovendo, aqui hoje está chovendo, né? Hoje está chovendo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou com a praia? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas, gente, é o tempo de chuva. É o outono, o inverno daqui a pouco está aí na porta. Então, essa é a nossa estação. É o que a gente tem que viver. É, como muitas pessoas até dizem, né? Essa frase, é o que temos para hoje. Porque o amanhã, ele não nos pertence. Então, nós temos que aprender a conviver com esse hoje. Né? E tentar aproveitar o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos aproveitar esse dia maravilhoso, porque é um dia maravilhoso, está chovendo. É um dia maravilhoso porque a gente está com fôlego de vida, né? Que a gente pode aproveitá-lo, porque a gente tem esse fôlego de vida. E aqui diz que nós temos que se alegrar e fazer bem na sua vida, porque isso é bastante importante, né? E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Quando a gente faz isso, né? Com amor, quando a gente faz isso com dedicação, a gente se alegra, né? A gente se alegra, a gente ama o nosso trabalho. E isso começa a ser, né? Esse dom de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem que trabalhar, a gente trabalha, na verdade, porque a gente depende disso, né? Porque se a gente não dependesse, a gente só ia querer curtir. Ninguém diga que, não, eu ia querer trabalhar, não. Ninguém ia querer, né? Ia querer aproveitar. Não, eu quero aproveitar o melhor que tem dessa vida. Quero fazer viagens, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer as montanhas, né? Quero conhecer isso, quero conhecer aquilo, porque foi o que Deus deixou para a gente aproveitar. Isso é errado? Não é errado. Aqui a palavra está nos dizendo, né, que a gente tem que aproveitar do melhor de Deus, do melhor dessa terra, agora tudo, né, com ordem, decência e segundo as nossas condições. Que infelizmente hoje a gente não pode, né, fazer tudo. Mas quem sabe, né? Amanhã ou depois, se há tempo para todas as coisas. Então um dia ele pode chegar, né? E aqui também diz, né? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Né? Então, esse versículo, né, me ensina, né, que a gente, como eu já falei, porque essa palavra ela é bastante complexa, a gente acaba falando de tudo, né? E eu já vou passar até para os irmãos explicarem que tudo que a gente passa, a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque isso vai extrair, né, o temor na nossa vida. E esses dias eu falo bastante disso, até no outro devocional que eu estava fazendo, né? Que a gente não pode deixar que esse temor se perca. Pois o temor, ele é o princípio da sabedoria. Se a gente não tem um temor, se a gente não consegue mais ter esse temor, né? A gente tem que aprender a voltar, a gente tem que tentar voltar, né? A esse temor nas nossas vidas, o temor a Deus, no que Ele tem feito por nós,
né? A gente se lembrar, a gente se recordar, porque aqui, ó, e isso faz Deus, para que haja temor diante dele. Então, quem faz esse temor nas nossas vidas é Deus. Mas a gente tem que absorver isso, né? Porque senão a gente não vai ter nada. Se a gente não tem temor, a gente começa a fazer as coisas e a gente começa a atropelar tudo. A gente começa a fazer as coisas sem motivo, né, irmãos? Assim, às vezes eu não sei nem explicar muito, né? Assim, a maneira que eu quero falar, mas eu acho isso bastante importante na nossa vida, porque o temor, né, quando a gente faz algo de errado, automaticamente o espírito, ele nos toca, né? Muitas vezes a gente está fazendo sabendo que está errado, mas com uns instantes o Espírito de Deus, ele nos toca, nos traz angústia, né? Nos traz tristeza. E isso é o temor, né? Que nós temos, assim, no meu entendimento, né, irmãos? Assim, de Deus, então, que a gente nunca venha perder isso. É por isso que lá em Pedro, versículo 1, capítulo 7, se não me falha a memória, está escrito que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? A gente não ficar ansioso para as coisas, porque se nós ficarmos ansiosos, Deus não vai agir na nossa vida, porque nós estamos fora da palavra dele, né? Então nós temos que deixar o tempo acontecer. A palavra, ela é muito bem clara, né? Há tempo para todas as coisas. Então nós temos que aguardar, temos que saber esperar. Isso que você falou aí, você foi bem explicativa, né? E a palavra de Deus vai se encaixando e as coisas vão acontecendo, né? Mas nós temos que ser obedientes, temos que ser compreensivos, temos que ter paciência e esperar no tempo do Senhor que as coisas vão acontecer com o favorecimento daquele que obedece. Agora, aquele que não obedece, certamente vai pagar o preço, né? É isso aí. Eu tenho uma coisa comigo, né? Acho que cada um tem uma forma como Deus trabalha, como Deus fala, né? E é engraçado, quando eu chego num lugar, né? E chego numa igreja, né? Não importa o tema, não importa a temática, né? Não importa a situação, quem vai pregar, se é homem, se é mulher, se eu fui convidado, se eu fui de orelhada. Mas quando eu sento lá, se a pessoa fala assim, ó, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, eu já baixo a cabeça e já falo assim, fala, Senhor, fala que teu servo ouve, né? Não importa qual é o texto de Ezequiel que ele vai falar, né? Eu já baixo a cabeça e já falo, putz, grila, né? Lá vem. E quando fala do Salmo 40 é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu já baixo a cabeça, eu já falo assim, ai, Senhor, azedou o pé do frango, né, mano? Salmo 40. De tanto que esses textos no decorrer da minha vida, né, já foram usados, né, assim, pelo Pai, né? Então acho que é uma forma, né, de chamar a atenção, né? Você fala assim, a palavra de Deus toda é poderosa, viva, eficaz e fala com a gente, né? Mas quando fala em alguns textos, você fala assim, putz, me chamou pelo nome ali, né? Então, fala assim, Ezequiel, fala, eis-me aqui, senhor. Fala que teu servo, sobe 40, senhor, eis-me aqui, né? Aí o pessoal fala assim, né? Pô, Juliano, mas você é tão paciente, né? A gente olha pra você assim, você é tão paciente. Eu falo, controlado. Ah, não, você tem paciência, você é paciente. Eu falo, não, controlado. Controlado é uma coisa, paciente é outra, né? Às vezes você sente o gosto de sangue na boca, passa a mão no rosto, assim, engole em seco, dá um sorriso, né? E ali o senhor fala, cala-te, acalma-te, ou fica de boa. Mas você não tá paciente, não. Na verdade, você queria sair dando bicuda e voadora, né? Mas ali, por uma questão de subserviência, no caso, a palavra, né, e não aquela situação, você acaba deixando passar no vácuo, ou escuta o desaforo, ou vê a situação em que talvez as pessoas esperassem algum tipo de reação, né? Ou então te tira como otário, né? Te tira ali muitas vezes como alguma coisa menor. Fala, ah, não, isso aí não tem voz ativa, né? E você dá um sorrisinho assim, você fala assim, né? Na sua cabeça você fala, mal sabe ele, né? O mal sabe ela. Que na verdade, né?
guardadas as devidas proporções e sem querer vulgarizar, né? Se a coleira não tivesse ali, você saía mordendo todo mundo. Então é muito engraçado, né? Esperei com paciência no Senhor. Às vezes não é com tanta paciência, a gente espera, mas às vezes não é com tanta paciência, não, né? Então, eu tive uma situação uma vez, desculpa desviar um pouco do tema, mas só para falar sobre paciência, e eu morava num bairro aqui em Ribeirão, e eu estava numa demanda, eu estava numa situação que eu precisava de uma resposta, que eu estava muito angustiado. Aí eu peguei e falei assim, bom, a Bíblia diz que quando você deve ter um lugar, né, um espaço na sua casa para que você possa se comunicar com Deus, né? Isso eu tenho o meu, né? E em todas as casas que eu morei, eu procurava ter ali o meu cantinho ali, né? Normalmente no seu quarto mesmo, né? E tal. Aí eu peguei, dentro daquela demanda, peguei minha Bíblia, tava bravo, hein? Botei debaixo do braço, entrei no quarto, falei assim, vou orar aqui, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né, falando com você, então vamos ver o que Deus tem para trazer aqui nessa situação. E brabo, brabo. Aí eu entrei no meu quarto, tava sozinho em casa, dobrei o joelho, botei a Bíblia ali, né, na minha frente. Sabe aquela coisa de abrir a Bíblia, né? Em muitos casos funciona, né? Mas não em todos, não. E ali dobrei o joelho e na hora que eu fui começar a orar, comecei a orar ali, né? Aí o Espírito Santo, só quem já passou por isso, né, véio, sabe do que tô falando e tal. Eu digo que é a vozinha, né? A vozinha falou na mente, né? Desse jeitinho assim, servo, vais fazer da minha palavra loteria? Eis que vejo a tua necessidade, conheço a tua situação e sobre isso contigo não falo. E a Bíblia fechada e eu de joelho. O quarto ficou pequeno, as paredes parece que estavam me apertando. Eu não sabia se eu levantava ou se eu saía, não sabia se eu levantava a cabeça. Levantava a cabeça, eu não ia levantar mesmo, né? Eu falei, vai que eu dou de cara com uma figura de espada flamejante aqui, não vai dar certo. E aí eu fiquei naquela situação, né? Enfim, enfiei a viola no saco, o rabo entre as pernas, fiquei moco, né? Envergonhado, com medo, levantei, mas foi bem incisivo, sabe? Assim, vais fazer da minha palavra loteria? Eis que sobre esse assunto contigo não falo. Aí tá bom. Vida que segue, problema que continua, situação que permanece. Um ano depois, né, um pouco mais de um ano depois, eu fui fazer uma visita na casa de um irmão, ele estava com um problema familiar lá. E eu nem fui por conta do problema familiar, na verdade, ele nos convidou, a mim e uma outra pessoa, para ir à igreja dele. Nós fomos à escola dominical, depois fomos almoçar na casa dele. E aí aconteceu que a mãe dele estava com um problema de saúde lá. E aí nós fomos lá, isso é testemunho para uma outra hora, mas só para finalizar. Chegou o momento que nós fomos fazer uma oração. E aí o irmão dele, um homem muito usado por Deus, pentecostal, profeta de Deus, foi tomado em oração lá, falou: servo, achastes que viesse aqui para fazer uma simples visita, mas eis que contigo agora falo. Um ano e pouco depois, aí o senhor falou sobre aquele problema, aquela situação que eu estava passando lá atrás, e eu já estava chorando por conta de uma outra situação, que é um testemunho para outra hora, mas o salmista, né, ele fala, esperei com paciência no Senhor, e de certa forma, muitas vezes a gente inveja essa paciência, viu, porque olha, não é fácil para quem espera, né? E esse texto de Eclesiastes que ele fala do tempo, né? Eclesiastes é um livro poético, né? E, e, e a poesia hebraica, ela é feita de não tanto de rima, que nem a poesia ocidental, né? Ela é feita de paralelismos, e o paralelismo é uma coisa interessante, porque às vezes uma frase, ela contradiz o final, o que estava no começo, ou ela pode reforçar o pensamento da primeira parte, né? E nesse texto aqui, ele é um texto poético, né? E você vê que o talento do escritor, né? E o livro de Salmos é muito cheio disso, né? Ele tem algumas contradições. Você vê que às vezes um texto, uma linha contradiz a primeira, às vezes ela reforça. E isso é chamado de paralelismo, né? A poesia asiática, né? Hebraico, porque eles estão lá na Ásia e tal. Ela tem muito isso, ela tem muito forte, às vezes a gente não percebe, né? E nem sempre a tradução
ela beneficia, mas não é rimado, né? A nossa poesia, se não tiver rima, você fala, não serviu, né? Não teve rima, né? Então, quando ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, essas afirmativas dele, né, além dele reforçar que há tempo de fato para todas as coisas, é um tipo de poesia, né? E, e de fato, né, a poesia, ela tem a característica, né, de trazer um embelezamento para a nossa vida, né, de trazer algo mais, de mexer com a sua emoção, né? Às vezes ela pode ser contundente, às vezes ela pode ser mais romântica, às vezes ela pode ser mais lírica, né? E nesse texto aqui, ele fala a respeito do tempo, e para frente ele vai falar do tempo a respeito do corpo humano, né? Que também é um outro tipo de paralelismo, mas a gente não quer adiantar. Mas eu fecho com a Tamires nessa questão aí do Salmo 40, né? Há tempo para todas as coisas, e se você puder esperar com paciência, bom é. E não vai achando que toda vez que você abrir a Bíblia é Deus falando com você, porque às vezes ele simplesmente não quer falar e ele quer calar sobre aquele assunto, né? Senão seria muito fácil. Não estou dizendo que ele não fala dessa forma. Eu estou dizendo que não é a todo momento e você tem que estar sensível à voz do Espírito para saber quando é e quando não é. Amém? Mas da minha parte é isso. Nossa, tem me surpreendido bastante com esse livro de Eclesiastes, né? Tem ensinado muito. E ao mesmo tempo aqui que a gente viu os primeiros dois capítulos, né? Salomão um pouco depressivo, né? Parece que ele tá se animando agora, né? Parece que agora ele tá ficando um pouquinho mais. Tá levantando um pouco a moral dele aqui, Conformando, né? né? Na verdade, ele está se conformando. Então, a gente vê o primeiro ali que ele tava bem para baixo ali, né? Que o senhor comentou ontem, né? Tava lá no final da vida, né? Já tava olhando para trás, falando, "Ah, talvez nem tudo, né? Valeu tanto a pena, né? Talvez não, né? Mas aqui ele vem, né? Vocês já comentaram bastante aí a parte inicial, né? Dos tempos aí, questão da paciência, mas eu achei interessante ele falando aqui que o homem também tem que se alegrar, né? No trabalho dele, tem que se alegrar naquilo que faz, né? Naquilo que Deus vem colocando, e tirando essa ansiedade, né? E tirando também algumas questões do. Olha, vou ser sincero aqui, eu muitas vezes estudando o Evangelho, né? Principalmente quando a gente estuda o Novo Testamento ali, Jesus pede, né, para a gente ir fazer o ID, levar a palavra, né? E a gente morrer para poder viver, né? A gente matar, né? Se matar para poder, para que ele floresça, né? E Salomão ele vem e traz uma perspectiva um pouco diferente, né? Assim, você se prostrar a Deus, você reverenciá-lo, você colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Mas ele fala também de você se alegrar naquilo que você faz como um hobby, né? Como um trabalho, né? Como aproveitar a vida, o tempo, né? O fôlego de vida que a gente tem aqui também, né, para a gente desfrutar daquilo que a gente gosta também, né, daquilo que Deus provém na nossa vida de oportunidades, né? Então, desde que seja alinhado com os princípios de Deus, desde que seja algo bom, né, que a gente também possa tirar tempo, né, para poder também viver com alegria aquilo que a gente gosta de fazer, né? Isso é uma perspectiva diferente, realmente, assim, que Salomão traz esse livro, sabe, para mim também, nesse capítulo aqui, nesse trecho, ele fala, inclusive no versículo 22, né, pelo que vi não há, como que é? Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, né, quem o fará voltar, ver o que será depois dele. Então, assim, nós com sabedoria, né? Com sabedoria, sem ganância, sem achar que a gente quer criar um império, né? Que a gente quer ser o Deus, né? Quer criar uma torre de Babel para nós, né?
Então a gente se colocando, se posicionando de forma correta diante de Deus, né? Poder também, né, nos alegrarmos diante das obras, né, das pequenas obras que nós fazemos aqui na Terra também, né? Então, esse texto me traz uma perspectiva diferente, sabe? Eu nunca tinha visto isso na palavra. É a primeira vez. E, de certa forma, libertador, sabe? Você poder saber que Deus aprova você fazer aquilo que você gosta também, né? Que além de você se dedicar a Ele, a tudo que você gosta, né? Se dedicar a Ele em evangelizar e levar a palavra dele, né? Fazer as coisas que agradam a Deus, né? Ele também permite que você faça aquilo que te agrada também, né? Aquilo que você gosta também, né? Que te dá prazer. Isso, para mim, é revelador, traz uma perspectiva realmente diferente sobre, sobre o que Deus, né, quer para cada um de nós. Salomão, Salomão aqui faz uma pergunta, né? Ele fala aqui no versículo 8, no versículo 9, que vantagem tem o trabalhador daquilo que trabalha? Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Aí ele diz que tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. De certo modo, no trabalho, no dia a dia, há uma aflição, há um aflijo, porque na correria, né, a gente quer conseguir as coisas a todo custo, e nem sempre as coisas saem como a gente quer. Então existe aquele afligir, né? E ele fala, tudo fez formoso em seu tempo, que Deus fez tudo formoso a seu tempo, no tempo certo. Mas como a gente é carne, fica meio complicado de entender, né? Mas também diz assim, ó, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Porque tem coisas que nós não conseguimos compreender e não nos é revelado saber determinadas coisas que Deus não nos revelou, né? A gente pode até a mente trabalhar, tentar, não, mas não, você não consegue, né? E ele fala, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se ao fazerem bem na sua vida. Ele já tem conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. Quando você consegue o seu objetivo, né? Quando você alcança aquilo que você determinou, há uma alegria no seu coração. Você se enche de orgulho, né? Você se orgulha daquilo. E ele fala também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. E isto é um dom de Deus. É um dom de Deus. Já parou para pensar nisso? E quando você consegue o seu objetivo, foi um dom que Deus te deu. Agora, para você conseguir o seu objetivo, você tem que estar dentro da palavra dele. Tem que estar cumprindo com todos os seus mandamentos para que tudo se dê certo na sua vida. E fala, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele.
É o temor que nós temos que ter de Deus. É isso que nós temos, o temor de Deus. Por que o temor? Porque nós estamos buscando Ele, estamos reverenciando Ele, e nós sabemos que Ele é o Deus, que Ele tem todo o poder e autoridade, que Ele é que manda em todas as coisas, e Ele nos ama. Isso é muito bom para nós. Amém? Eu achei bastante interessante aí, né, no que Fábio falou, que ele sentiu, assim, essa passagem libertador, né? Porque às vezes, muitas das vezes, né, a gente vive isso quando, em alguns lugares, em algumas situações, a gente acaba ficando presa a muitas coisas, né, dentro da igreja. E às vezes a gente acaba pensando que tem que viver só para aquilo. Mas se a gente conciliar, né, o nosso tempo, a gente consegue aproveitar todas as coisas. Porque muitas das vezes, quando a gente fica parado em algo só, acaba vindo uma pressão. Eu falo isso por experiência própria sobre mim, né? Uma pressão sobre a nossa mente. Eu estou vivendo um momento, né, esse ano, que eu realmente eu não quis nada porque eu já vivi 10 anos com um grupo, liderando o grupo, sendo secretária, várias coisas, sabe? Na igreja. Então, isso acabou me prendendo muito, de eu não poder faltar um dia de culto. E só que assim, isso é ruim, irmã? Não, não é ruim. Só que a mente da gente, muitas das vezes a gente tá ali, acaba fazendo uma coisa forçada. Porque muitas das vezes a gente acha que é o certo. Mas às vezes não é. Você precisa, muitas das vezes, você não está se desligando de Deus quando você pega e vai fazer uma viagem. Vai curtir com sua família, né? Quando você quer tirar um momento para você ir tomar um sorvete, né, com sua família num dia à noite, e é um dia que tem culto, né? Então a gente tem que, às vezes, as pessoas, quem está à frente, acaba oprimindo um pouco a nossa mente nessa questão. E o evangelho, a gente tem que entender que não é uma prisão. Sabe por quê? Você pode, muitas das vezes, ministrar a sua palavra em uma viagem que você está fazendo, em um algo que você saiu para se distrair, né? E eu me recordei até aqui de um algo que aconteceu, eu não lembro o que foi conversado, mas teve um dia eu estava muito triste, aí eu peguei e disse, eu vou no Guaibim, que é uma praia que tem perto daqui, é 30 minutos para chegar. Aí eu peguei minha filha estava menor. Aí eu peguei ela e fui para a praia. Quando eu cheguei lá, ela ficou brincando, eu fiquei sentada na areia só olhando o mar, eu só queria ficar olhando o mar, né? Só olhando o mar. E ali tinham umas meninas, né, do lado, e aí elas olharam para mim, ela disse, você é evangélica? Eu disse, sou. E aí ali a gente começou a conversar. Eu não lembro qual foi a conversa que a gente teve ali. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é onde você estiver, você tem que levar Deus. Você tem que levar, né? A palavra do Senhor. A gente não pode se prender achando também que o que a gente está fazendo, da gente curtir a nossa vida, da gente se alegrar, né, com o que a gente faz, com o que Deus deixou para nós, seja uma prisão. Né? A gente não pode deixar isso, né? E o que eu estou falando aqui é que eu, esse ano, né, eu quis ficar quietinha no meu canto. Porque eu quis aproveitar um pouco meu relacionamento, eu quis sair um pouco para ir, né, lá na roça, também estar mais com a família dele, conhecer o lugar que eu vou morar, né? E tá sendo um pouco,
né? O pastor disse que vai até conversar comigo, porque eu faltei uns 2 dias de domingo, né? 2 dias de domingo. Mas eu digo, é o dia que eu tenho. É o dia que eu tenho. Mas lá eu não estou deixando. Eu vou para a igreja também. Lá eu também vou para a igreja. Lá eu também estudo da palavra. Então, no caso, assim, não estou dizendo que ele está errado, né? Que eu sou obreira. Mas acaba as pessoas à nossa volta nos oprimindo, porque a gente não pode sair para lugar nenhum, porque tem que ser a igreja. E a igreja somos nós. Então, a palavra, ela nos liberta. A gente tem que viver, irmãos, a palavra de Deus. Se você está vivendo a palavra de Deus, você pode ir para qualquer lugar, você não vai se perder de Deus. Qualquer lugar, entre aspas, né, irmão? Eu sei que vocês estão me entendendo, né? Que a gente também tem que saber os lugares que nós vamos estar. Mas eu estou dizendo da gente viver o melhor de Deus. Da gente poder sair, a gente poder se distrair, porque ali vai ter pessoas que a gente vai pregar a palavra, né? E eu acho bastante interessante que às vezes o Fábio, né? O Fábio, ele viaja, ele vai para outros lugares e todo lugar que ele vai, ele prega. Você vai nesse intuito, Fábio? Desculpa perguntar, você vai nesse intuito quando você viaja só em pregar a palavra? Ou você vai de férias e Não, tal? eu vou de férias, mas ela caminha com a gente, né? Não sai. Tá bem, né? Você tá vendo? Então, não precisa ser uma prisão que a gente tem que viver em 4 paredes. O evangelho é mais do que 4 paredes. O evangelho é a gente, né? Tá passando, tá vivendo, se alegrando em viver, porque essa é a palavra aqui que diz, né? No versículo 22, para a gente fechar, que o horário já passou. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, por quem o fará voltar, para ver o que será depois dele, né? Então, a gente tem que se alegrar nisso tudo, nas obras que a gente faz, né? Que seja belas diante de Deus, no nosso trabalho, em tudo isso, a gente tem que se alegrar, estar constante alegria, porque foi o que Deus nos proporcionou, né? Amém. É que o pastor, ele gosta de você como ovelha, né? Ele cuida, né? Então, quando É, você ficou 2 domingos sem ir, ele ficou meio preocupado. Vamos procurar saber o que aconteceu com a minha ovelhinha. por ele eu não casava, eu não fazia nada disso. Pelo tempo que eu tenho, eu já conheço meu pastor. Aí por ele eu não casava, eu não fazia nada, né? Porque Paulo vai dizer que quem se a você aguenta, né? Fique solteiro, que é melhor para fazer a obra de Deus. Mas se quer casar, case. Mas ele não entendeu ainda essa parte não comigo. Aí Aí vai dar certo. quer que eu esteja o tempo todo. Mas é assim mesmo, eu vou conversar sério com ele. Tá certo. É isso aí, menina. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom o seu estudo hoje, tá? Deus te Amém. abençoe. Alguém quer É, falar meus mais alguma irmãos. coisa? Orar? Só para fechar, acho que a gente pode voltar um pouco nisso talvez amanhã, mas o Salomão, né? Ele diz o seguinte, que ele faz uma pergunta, né? O homem, ele se assemelha ao animal, né? Da mesma forma que o animal vive, o homem também vive. Há um sopro de vida no homem, há um sopro de vida no animal. E quem voltou, né? Quem que ele diz no último versículo, né? Porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele, né? Lá em 930 anos antes de Cristo, ele não tinha essa informação, mas hoje nós temos, né? Então, então claro que nós, enquanto seres naturais, nós somos pó voltaremos e somos como qualquer animal existente aqui nesse planeta. Mas somos seres morais e seres espirituais, e para nós existe uma esperança que vai além da sepultura, né? Então, quando ele pergunta, né, qual homem voltará, né? Fala, bom, um já voltou.
Então é por isso que a gente se mira e por isso que a gente se espelha. E acho que o Fábio ia me fazer uma pergunta, mas eu imagino que seja na direção da igreja, né? É, aí eu acho que a questão é a seguinte: existe a responsabilidade e a agenda. Existem eventos que vão acontecer num dia em que você tem um culto para ir. E se você não tem a responsabilidade de estar na direção do culto, e se você não tem a responsabilidade de estar ali na frente, você comunica que você vai se ausentar, né? E você se ausenta, você tem livre-arbítrio, você tem liberdade para você poder ir no aniversário, numa formatura, num casamento, ou mesmo no seu aniversário de casamento, num jantar, entendeu? As pessoas, elas devem ter prudência e sabedoria, né? Então é nesse sentido. Agora, o líder, a pessoa que está à frente, diz a Bíblia que o líder ele vai dar conta, né, daquelas pessoas que Deus colocou sobre o cuidado dele. Então ele tem que ser mesmo, ele tem que ter essa preocupação, ele tem que ir lá e conversar. E para evitar a conversa às vezes, né? Vale a pena a pessoa chegar na pessoa antes, né? E dizer, olha, eu vou precisar me ausentar nesse dia ou nessa data para poder fazer isso ou aquilo outro. E amém, sim, querida, né? Porque a igreja, ela você trabalha de forma voluntária e por chamado, né? Então, mas nós que somos líderes ou as pessoas que estão à frente de alguma coisa, a pessoa que tem uma responsabilidade, é claro que ela vai querer que aquelas pessoas que estão ao seu lado ali na direção de um trabalho, ou pelo cuidado pela sua alma, ou pelo amor que ele tem, você vai perguntar para qualquer pai se ele queria que a filha dele casasse, ele vai falar que não, né? Ele vai falar, nenhum genro é bom bastante para minha filha. Pronto, é isso. Eu posso não ser o melhor marido, mas o meu genro não é melhor do que eu, tipo isso, né? Assim, quanto melhor que ele no sentido de ser para a filha, de cuidado, né? Não estou comparando aqui, né? Casamento com paternidade, não é isso. Mas eu só estou falando que quando a gente tem, né, esse amor filial ou paternal, né? Você não vai querer mesmo, vai querer que você fique por ali mesmo, né? Mas é uma questão de, não sei se responde a pergunta que ele nem fez, na verdade, que tencionava fazer, é agenda e responsabilidade, né? Então, e cada pessoa, ela se sente de uma forma na presença de Deus, né? A pessoa, ela fala assim, não, cara, eu não posso faltar. Eu tenho um amigo que ele dava horário, não importa onde ele estava, não importa o que ele estava fazendo, ele marcava qualquer compromisso até o sábado. Por quê? Porque ele não podia se ausentar da casa de Deus no domingo, não importa o que acontecesse, podia cair o mundo. Por quê? Porque no coração dele era como se ele tivesse feito um voto, um pacto com Deus nesse sentido, e para ele era isso, entendeu? Mas não é para todo mundo, né? Então eu entendo muito essa questão. Do meu ponto de vista, é agenda e responsabilidade. E se você precisar se ausentar estando na liderança, você vai lá e conversa e confirma, até por respeito a essa autoridade que está lá na frente. Mas se você não é um membro mais ativo, né? Se você não é daquelas pessoas mais conhecidas ali, né? De repente você está numa igreja que o pastor nem te conhece. A igreja às vezes é tão grande, né? Tem 2.000, 3.000 membros, a pessoa nem sabe. Mas você tem um líder de célula, de repente, você tem um líder que está ali mais próximo de você. Então você conversa com essa pessoa, porque existe a preocupação mesmo, né? Para que a pessoa ela tenha um cuidado e ela seja apoiada. Porque também tem o contrário, sabia? Tem pessoas que faltam, não vão na igreja e falam assim: ah, eu faltei, ninguém notou, ninguém nem perguntou, né? Não sou nem visto. O que eu estou fazendo nessa igreja, nesse ministério? Né? Então, é difícil agradar gregos e troianos, paulistas e baianos, né? Mas é isso, eu acho que é isso. É agenda e responsabilidade. Importante, interessante você ter fomentado isso aí, mas a minha pergunta não era essa, não. A Não. pergunta. Então, assim, eu vejo que ali na palavra fala, né, que é morrer para viver. E eu vejo que o senhor navega muito bem nisso, né? Porque o senhor, por exemplo, o senhor estuda história, o senhor se formou em engenharia, o senhor foi buscando outros campos também, e diríamos mundanos, né? Que não são somente espirituais, né? E o senhor caminha muito bem nisso sem peso nenhum, né? Com leveza, né? E aí tava esse entendimento, né, do que significa o morrer para viver, né? Matar o lado pecaminoso, né? Mas não morrer declaradamente a todas as outras coisas, né? Aquilo que te dá prazer, né? Como um hobby ou como, né, uma atividade que você gosta de fazer, né?
E eu acho que isso é uma maturidade que eu tenho notado já, né? Acho que desde quando a gente se conheceu, que o senhor desenvolve muito bem, né? E isso que eu ainda acho que eu ainda é uma sombra cinzenta ainda que e hoje, por isso que eu digo que foi revelador esse capítulo para mim, sabe? O Mário me conhece há um pouco mais de tempo e a gente frequentou o mesmo ministério por muitos anos, né? E nós frequentávamos ali todo fim de semana, todo domingo, né? Era muito ativo, né? O ministério ali e a condição de você desenvolver o trabalho de escola dominical. Nós tínhamos mais pessoas na escola dominical do que no culto à noite, por exemplo, né? E era realmente mais pegado e tal. Mas a questão aí é a seguinte: existem obreiros, né? Eu não sou aquele pastor que está ali 24 horas ali na frente da igreja cuidando das ovelhas. O meu chamado ele é um pouco diferente, né? Eu sou chamado para de ensino, né? Então, existe o pastor que está lá na frente da igreja, que ele é aquele pastor titular, aquele pastor que é o presidente da igreja, que ele tem uma responsabilidade diferente, né? Então, não é que você está livre de não participar, não é isso não, né? Mas cada ministério, cada chamado, né, tem uma forma de você proceder, né? A escala ela é diferente, por exemplo, né? Eu não sou o último da lista ali, né? Talvez se fosse tivesse uma dificuldade um pouco maior, mas você tem razão. É, 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 eu sou mais liberal nesse sentido, se é que eu posso dizer isso, né? Na questão de entender que nós estamos nesse planeta e você tem a oportunidade de usufruir algumas das coisas que aqui estão, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de comer bem, de passear, né? Mas que você tem que ter a responsabilidade com a sua vida espiritual e que todo lugar que você vai, você é um servo de Deus ali, né? Então, você tem que ser um missionário do reino por onde você vai, né? Então, mas eu entendo também que cada ministério tem a sua particularidade, cada ministério tem a sua forma de se conduzir, que se você está dentro daquele ministério, você tem que seguir a orientação que ela está colocada lá, porque você aceitou estar lá e você está debaixo da liderança daquele líder lá, né? Mas, mas é isso, você tem que ter essa opção e essa liberdade de poder estar com a sua família, de você poder estar com as pessoas onde você trabalha, de conviver com a comunidade onde você vive. Você não pode se tornar uma pessoa religiosa, né? Não no melhor sentido da palavra, né? Porque às vezes a pessoa fica fanática numa coisa e ela esquece até de Jesus, né? Ela não olha para Jesus. Ela não olha para os preceitos da palavra de Deus como palavra de Deus. Ela tem um martelo e quer bater em todo mundo, e ela está vivendo uma pseudo-santidade que não é santidade. Ela está vivendo uma coisa que parece novidade de vida, mas que não é nem saudável, para falar a verdade, né? Mas aí é o Espírito Santo que tem que revelar cada um ali, cada coração, e porque a gente não pode cair em situações de julgamento também, né, de condenação aí naquela pessoa que está se colocando diante de Deus, né? Cada um de nós temos que sabermos, né, e nos apropriarmos da liberdade que nós temos no Espírito Santo e da responsabilidade que nós temos também dada pelo Espírito Santo. Amém. A gente está falando de paciência, né? E esses dias aí, esses tempos aí, como a gente tinha falado, né, que não tá dormindo direito e tal, e quando a gente não dorme direito, a gente perde a paciência mais fácil, né? E aí vinha refletido, né, pô, o que que eu podia fazer, de repente, para, né, para gastar essa energia, né? E teve até um dia, acho que foi um dia durante o dia, eu pensei nisso, tem uma escola de jiu-jitsu aqui, né, do lado da minha casa, né? E eu tenho receio com esse tipo de esporte, porque assim, é torção, né? Falei, e aí machucou agora com a cidade, então, né? Aí deu um ano pra sarar, né? Aí eu até cheguei até a sonhar com esse negócio aí, né? Aí ontem eu fui numa mesa com os irmãos aqui, né? Tem a igreja aqui, ela organiza, né? E quando eu cheguei lá na mesa ontem, o professor da escola estava na mesa. Assim, eu nunca encontrei ele em mesa nenhuma, e o professor da escola estava na mesa, né? Eu falei, nossa, meu Deus, né? Eu acho que o senhor tem um propósito isso aqui, né?
Aí, conversando ali e tal, meu irmão, aí ele até falou, "Ó, vai lá na escola lá, não sei o quê." Eu falei, pô, tá bom, vou lá ver o que que o senhor tá preparando pra mim, né? E aí, ontem eu fui lá, né? E saí da mesa lá com os irmãos, vim pra casa, peguei e falei, vou lá, vou ver o que que o senhor tá, né? Eu orei ali, né? Pedi pro senhor né, cuidar e tal. E aí eu cheguei lá, foi interessante, porque o professor ali que estava dando aula já falou, você é cristão? Não, eu sou cristão, já começamos, já colocou um louvor ali para o pessoal treinar, e eu fui olhando ali e falei, Senhor, né? Saí de lá com a dor no ombro, mas eu não sei se eu volto, mas tô orando. É, mas assim, né? Aquele negócio, né? Pô, é algo que dá prazer, né? Que ao mesmo tempo você fala, qual é o sentido de eu estar aqui, né? De para Deus, né? Mas a gente nunca sabe, né? E aí a gente volta no começo do capítulo, né? Há tempo disso, há tempo daquilo, há tempo daquilo outro, né? Então, deixa o senhor fazer, né? Mas obrigado, senhor Jurandir, pela explanação aí. O importante é só para deixar claro, né, para todo mundo, né, que cada um de nós aqui, né, cada um de nós está em um lugar diferente, está em um ministério diferente, está em uma igreja diferente, com pensamentos às vezes diferentes, com crenças teológicas às vezes também diferentes, mas somos um grupo de pessoas tementes ao Senhor, submissos a cada ministério e a cada autoridade, né? Então, nenhuma palavra dita aqui, né, de âmbito geral, às vezes, dentro do lugar onde você frequenta, pode ser diferente. E amém, né? Porque você está num ministério diferente. Então, isso eu acho que é bacana, né? Nós estudarmos a palavra, nós vemos ela no sentido mais amplo do termo, mas cada ministério tem o seu obreiro, tem a sua doutrina, cada ministério tem o seu pensamento, e, e isso é o lugar onde nós estamos, né? E é essa doutrina, é esse lugar que a gente, né, tem que respeitar e pensar, por mais que você estude a Bíblia e você tenha um pensamento às vezes diferente do ministério onde você está, né? A sua obediência está com aquele ministério ali, né? Que é responsável por você. Pai Altíssimo e Soberano Deus, no nome do Senhor Jesus o Cristo, nós queremos nos colocar diante da Tua presença aqui neste momento e agradecer a Ti, ao Pai querido, por cada pessoa que participou aqui desse devocional. Quero agradecer pela vida da Tamires, ao Senhor, e pela explanação da palavra que ela nos trouxe nesta manhã, uma palavra inspiradora e abençoada e muito bem explanada pela Tua serva. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido e santo, os diversos ministérios aqui representados, que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido e santo, cada família aqui representada, que o Senhor possa visitar, ó meu Deus, as pessoas que foram aí citadas e pedido oração, não é, Pai? Que o Senhor possa visitar a Heloíse, que o Senhor possa visitar o Manuel, que o Senhor possa visitar a Dona Marineide, Senhor amado. Eu não sei exatamente, Senhor, no detalhe, qual a necessidade dos teus filhos, mas o Senhor sabe. E nós aqui, enquanto grupo, Senhor amado, queremos apresentá-los diante de Ti, porque a Tua palavra diz, ó meu Senhor, que a palavra do justo pode muito em seus efeitos, que o Senhor possa, então, ó Senhor, visitá-los, Senhor, nas suas necessidades, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai querido e santo, naquilo que eles estão precisando e que o Senhor possa fazer, Pai, infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Que o Senhor possa dar um dia abençoado, ó Pai querido e santo a nós, que o Senhor possa visitar os irmãos que estão em um outro fuso horário e dar a eles também um descanso abençoado, ó meu Pai, e que o Senhor possa, Pai, visitar as pessoas que estiverem participando no futuramente, vendo esses vídeos, Senhor amado, e que as pessoas possam ser edificadas e que elas possam aprender mais da Tua palavra, Senhor amado. Sê conosco, toca, Senhor, no nosso lábio com a Tua tenaz, Senhor, toca nos nossos ouvidos, Senhor, e que nós possamos ser multiplicadores da Tua multiforme graça. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.